Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Juris Rend. Hoje nós vamos tratar acerca do direito animal e as suas implicações jurídicas, tanto no cenário do direito brasileiro, quanto no cenário do direito internacional. Meu nome é Matheus Catalani Pirani e hoje nós vamos conversar com um advogado e também pesquisador na área, o professor e doutor Gabriel de Almeida Diogo. Oi, Matheus, tudo bem? Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui no canal. Estamos tratando aqui de um tema novo, né? Uma área que as pessoas ainda estão conhecendo e explorando, então acho que trazer um pouco sobre isso aqui para os ouvintes em si, né, que possam ter essa experiência, eu acho sensacional. Então, realmente, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E normalmente eu não costumo demorar muito, porque é um assunto muito empolgante, que chama muita atenção aos olhos. E eu queria já começar com uma provocação assim, qual que é a importância do direito animal, né, hoje, né, nesse atual cenário que nós estamos? Você poderia esclarecer alguns pontos para a gente começar esse debate? Claro, acho que o primeiro ponto, né, que a gente precisa ter em mente é que a construção do direito animal, a existência em si do direito animal, ela está associada à evolução da sociedade, né? Conforme o animal ele deixa de ser uma ferramenta de exploração, uma ferramenta apenas uso exclusiva do bem-estar do ser humano e passa a criar vínculo, passa a criar uma relação, surge o direito animal. Um exemplo disso é que hoje, pelo menos pelos dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a ABIMPET, hoje no Brasil existe a segunda maior população de cães e gatos do mundo. Significa que muitos lares existe mais animal de estimação do que criança. E aí, conforme você vai tendo essa relação, conforme você vai estreitando esses laços, que surge a importância do direito animal, porque da forma que a legislação ela precisa acompanhar a evolução da sociedade, né, para que ela consiga aplicar com justiça aquilo que a nossa sociedade entende como de direito em si, conforme surge esses novos laços, né, conforme o animal cria uma importância maior dentro da sociedade, o direito animal vem para tentar regulamentar nessa mesma situação, nessa mesma linha. Nossa, que informação intrigante. Então, realmente, nós temos hoje... quando você fala dessa forma, parece que instantaneamente a gente toma vem uma tomada de consciência muito grande para parar para observar que realmente a gente está tendo aí um cenário de que as casas realmente são muito mais habitadas por animais do que crianças. Realmente é um cenário que num primeiro momento, passa completamente despercebido, né, na nossa cabeça. E como é que fica essa organização do direito animal? Existem categorias de animais? De que tipo de animal você se refere nesse sentido? Então, Matheus, já vou me referir, né, como é que fica essa desorganização, porque na verdade é bem isso, não tem uma organização, existe uma desorganização. Primeiro, a gente precisa compreender que dentro do direito animal nós temos muitos animais, né, muitas categorias de animais. Você tem o boi, você tem a vaca, você tem o cachorro, você tem a girafa, você tem o leão. Então, assim, não tem como você pegar todos os animais e botar todos eles dentro da mesma categoria e falar, ó, vamos fazer uma legislação aqui que vai regulamentar todos os animais. É contraproducente, né? Porque você tem animais vivendo em áreas urbanas, animais vivendo em áreas rurais, animais que vivem em zonas de proteção ambiental e precisam ficar lá isolados, entendeu? Então, o direito animal, ele também vai trazer essa divisão. O que nós temos, na verdade, hoje, são três grandes categorias. Primeiro são os animais silvestres, né? Por óbvio, aqueles que vivem na floresta, aqueles animais que vivem em liberdade. O animal doméstico, e aqui é onde as pessoas acabam confundindo. Animal doméstico é todo animal que tem influência no seu comportamento pelo ser humano. Então, todo animal que você coloca ali um papel para ele, você influencia na forma que ele vai existir, na forma que ele vai se mexer, então você vai domesticá-lo, né? Você vai mudar o comportamento dele para as suas necessidades, ou então até mesmo restringir ali a zona dele. Então, um cavalo que você coloca ali cercado na fazenda, ele entra e sai do celeiro todo dia, você está domesticando aquele animal. Isso é um animal doméstico, aquele que está sob influência do comportamento humano. Já o animal de estimação é a terceira categoria que surge derivada dessa segunda.
Porque o animal de estimação pressupõe, claro, que ele seja doméstico, porque você vai ter influência do ser humano ali, só que além disso, você tem um laço emocional que se cria entre o ser humano e aquele animal, o vínculo afetivo, e por isso que é animal de estimação, de estima. Então, quando a gente fala hoje em pet, quando a gente fala hoje em animal de estimação, é essa categoria que nós estamos nos referindo. Porque para que a gente tenha uma proteção efetiva no direito animal, é imprescindível separar essas três categorias para que você possa efetivamente aplicar uma legislação, aplicar um tratamento diferente entre cada uma delas. E nesse sentido, você traz uma realidade, então, de, digamos assim, de uma multiplicidade de atores, né, nesse novo conceito de família, né? Porque é uma área também que, com a evolução do direito, com a evolução das perspectivas sociais, a gente verifica que a própria palavra família, ela vem sofrendo muitas alterações, né? Tem famílias que fogem daquele padrão que era dita de tradicional, e hoje surgem as outras tantas vertentes. E como que fica o comportamento desses animais, portanto, domésticos, que também tem o plus de ser um animal de estimação, que eu acho que eu posso chamá-lo apenas de pet, correto? E como que fica a relação deste pet com os núcleos familiares hoje? Perfeito, Matheus. Então, como a gente estava tratando antes, por que é desorganização, né? Porque, primeiro, hoje não se tem um estudo aprofundado só sobre isso, as categorias. Então, quando você nem sequer passa a entender e a reconhecer as categorias, você já acaba criando legislações que necessariamente não são efetivas, né? Por caso prático. Mas, para a gente entender sobre a família multiespécie, que é esse conceito que você está tratando aqui agora, primeiro a gente precisa passar a entender por que no Brasil isso é muito difícil, né? Porque assim, hoje é uma realidade que o animal de estimação, ele faz parte do núcleo familiar, né? Você tem hospital para cachorro, você tem supermercado para cachorro, você tem farmácia para cachorro. Então, isso tudo deriva do quê? Do reconhecimento do ser humano sobre aquele animal. Né, do vínculo que você gera com aquele animal, que você quer preservar a vida dele, você quer dar para ele o maior conforto possível, ainda que ele não vá te retribuir com nada financeiramente, você não vai explorar aquele animal, você só quer dar para ele a melhor condição por uma questão de vínculo afetivo. Ponto. Só que qual que é a problemática disso hoje? Para a gente tratar da família multiespécie, a gente precisa primeiro entender que hoje o Código Civil brasileiro ele é dividido em três categorias. Né? Você tem o direito, os sujeitos de direitos, né, o direito pessoal, você tem o direito real, que são os objetos em si, a propriedade, posse, e obrigações. Nessas três categorias, aonde que está o animal? O animal está no artigo 82, semovente, que fica onde? No capítulo da propriedade. Então, hoje, o grande problema do direito brasileiro é que nosso Código Civil ele é engessado em três categorias, e da mesma forma que você não reconhece o animal de estimação como um sujeito de direitos, porque isso é exclusivo do ser humano, da sociedade civil que nós vivemos, e também não pode cair em obrigações, aonde sobra? Propriedade. E quando você trata de propriedade, você não tem espaço para tratar de conceitos de família, ainda que ele exista. Porque, de fato, o que você está tratando aqui para mim hoje, o que você traz de informação importante é o que nós temos de evolução de família hoje? Nós temos uma migração de um conceito exclusivo de família consanguínea, né? Aquela família tradicional, papai, mamãe, filho e filha, sangue ali, nem sequer falando em adoção, para passar para a família afetiva, socioafetiva, que é o que nós temos hoje. Então, como você me reconhece, ou como você me dá essa posição de família em si, hoje o direito leva isso em consideração, e evoluindo mais à frente agora, nós temos a família multiespécie, que nada mais é do que abrir esse leque para aqueles que também não são humanos. Então, se você reconhece o humano como parte da sua família por uma questão de afetividade, você também reconhece o animal como família pela mesma forma. Entendeu? Só que como você vai tratar de um conceito como esse dentro do Código Civil, que é engessado em três categorias, e o animal não pode ser sujeito de direito? Percebe qual é a grande problemática do direito animal? E principalmente quando você fala de animal de estimação? Mas, de fato, essa categoria ela existe sim. Não, perfeito. Realmente, houve até um verniz de progresso muito bom do Código de 16 para de 2002, só que realmente manteve muito desse engessamento, né?
que é muito bem pontuado por você. Mas em relação a isso, né, a gente tem, por exemplo, as outras fontes de direito, né? Como que funcionaria, por exemplo, como está funcionando, na verdade, hoje, a jurisprudência nesse sentido? Como é que é o enfrentamento do, né, 2021 pós-Cristo? Como é que estamos aqui tratando desse assunto que ainda não existe, né, nas suas palavras, ainda está desorganizado, mas como que o judiciário vem enfrentando essa tomada de decisão acerca de família multiespécie? O que na prática isso significa para a gente? Bom, o direito, né, a legislação em si, ela sempre tem que acompanhar os problemas da sociedade para que o judiciário consiga efetivamente resolver litígios, né? Essa é a proposta, essa toda a questão da democracia, da função do judiciário dentro do nosso Estado, é para isso que acontece, né? Para isso que serve. Só que, a partir do momento que a gente tem um problema, e hoje existe, que é o vínculo emocional com o animal e a ausência de legislação, uma lacuna nesse sentido, é evidente que vão exigir entraves no Poder Judiciário sobre isso. Porque hoje qual que é o maior entrave, né? Qual que é aquilo que chama a atenção quando você vê o direito animal? Divórcio. Divórcio e separação. Divórcio e separação de casal que possui um animal de estimação. Um fala, eu quero ficar com o cachorro, a outra fala, não, eu vou ficar com o cachorro. E o que isso acontece? Isso vira um litígio. Vira um litígio, quem tem que resolver sobre isso? O Poder Judiciário. O senhor está sugerindo guarda compartilhada ou guarda unilateral de animais, é isso? Calma, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Até porque parece totalmente extraordinário isso, mas na verdade a gente vai entender que não é, porque o mundo todo tá fazendo isso já. O ponto é, você tem um litígio, a gente leva até o Poder Judiciário. O juiz se depara com aquela situação, um divórcio. Totalmente normal, acontece bastante no Brasil, divórcios litigiosos, ele está acostumado, divisão de bens, guarda dos filhos, tudo isso está tudo bonitinho, regulamentado lá no Código Civil, o juiz vai lá e aplica. Agora, quando chega no animal, o que nós temos? Uma situação inédita, sem legislação. E que apenas você só pode se orientar por onde? Pelo Código Civil, que está lá a propriedade, o bem móvel, e analogia, outras fontes de direito como você trouxe. E o que nós temos aqui no Brasil? Nós temos uma situação muito peculiar em que, pela ausência de legislação, existem várias jurisprudências ao redor do Brasil, então o Tribunal de Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, e diversos tribunais, que em situações como essa, que se tornam cada vez mais comuns, em que tem um animal no meio de um litígio, aplica, por analogia, as questões de guarda compartilhada de criança. Então, você pega lá o regime de guarda compartilhada, final de semana, contribuir com os alimentos, como se fosse um pagamento de pensão mesmo. Tem, fazendo até uma brincadeira, tem cheiro, tem cor de pensão, só não chamou de pensão. Aplica-se exatamente como se fosse uma pensão alimentícia. Só não falou que o nome é pensão alimentícia porque não pode, porque realmente é um animal. Mas aplica isso como o quê? Como uma solução temporária, considerando que há uma lacuna legislativa. E, Matheus, a situação ela é tão recorrente que já chegou ao Superior Tribunal de Justiça essa situação. A Corte Superior no Brasil já se manifestou quanto a isso. Porque teve um caso muito emblemático de guarda compartilhada em que o casal brigou muito pela guarda daquele animal, ao ponto de entrar com recurso especial perante o STJ, e o STJ teve que se manifestar. E não querendo me estender muito, né, nessa parte, mas já querendo trazer qual é o conhecimento, qual é o entendimento do STJ sobre a matéria, eu peguei um trecho aqui para ler para vocês sobre o que o STJ entende sobre isso, né, sobre o direito animal e a guarda compartilhada. E ele colocou basicamente dessa forma, abre aspas, destarte, o regramento jurídico dos bens não se vem mostrando suficiente para resolver de forma satisfatória a disputa familiar envolvendo os pets, visto que não se trata de simples discussão atinente à posse e à propriedade. Isso é uma parte do julgado do STJ em que eles decidiram sim em manter um regime de guarda compartilhada entre dois divorcianos. Nossa, realmente muito rico, né, esse posicionamento. No Brasil, né, na verdade, todos os sistemas jurídicos, né, mundo afora, a gente verifica que necessariamente precisa haver ali
analogias e situações como você bem pontuou. Então, realmente é muito rica essa decisão, porque, assim, embora ela seja ainda um pouco embrionária, ela já é um pontapé bem inicial para uma releitura, né, de toda a estrutura do Código Civil, né, porque realmente eleva o animal a uma posição, talvez seja, né, um pouco estranho dizer assim, mas eleva a posição como se fosse um parente sanguíneo, como você mesmo disse, associado a um parente afetivo, né, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, então acaba ressignificando o conceito de família, né, muito rico, né? Realmente a gente vê pela própria população brasileira, né? Recentemente com a ascensão da cédula de R$ 200, a gente teve de fato um manifesto acerca de inserir na cédula de R$ 200 o típico vira-lata de rua que nós temos no Brasil, entre outras circunstâncias assim. Não é incomum a gente verificar vários animais com crachás e coisas assim para fazer associação a comércios e coisas assim. E os dados que você trouxe no início e no começo ali da sua fala sobre o número desses animais e também acerca de como tem toda uma indústria, a meu ver, multimilionária em cima desse nicho, que também não deixa de ser um nicho de mercado, né, que angaria fundos para justamente, né, o que leva uma pessoa a despender grande quantia de dinheiro em razão de um animal, a não ser a própria estimação, como muito bem foi colocado. Mas, a nível de Brasil, a minha percepção é que as coisas se restringem um pouco, né? E certo de que o senhor é também um pesquisador da esfera do direito internacional, o que a gente tem no mundo acerca disso? O Brasil está avançado, o Brasil está atrasado, o Brasil não está quase. Como é que está a legislação internacional em contraponto aqui à nossa legislação brasileira? Perfeito. Para explicar, né, como está lá fora, vamos primeiro entender como é que está aqui dentro, né? Então a gente já sabe que tem essa situação configurada. O que nosso poder legislativo está fazendo para melhorar? Existem projetos de leis que tentam regulamentar essa matéria? Existem, mas nenhum deles conseguiu sair das fases iniciais. Teve em 2015, teve em 2017, 2018, 2019. Então, assim, projeto de lei para tentar regulamentar não falta. O que falta é essa proatividade do Poder Legislativo para, de fato, colocar o projeto de lei para andar e conseguir regulamentar. Mas qual que é a problemática que eu vejo nesses projetos de leis? E é esse o ponto que você traz aqui essencial. Como está lá fora? Né? Hoje, no mundo globalizado que vivemos, é evidente que, ainda com questões culturais e socioeconômicas diferenciadas de estado para estado, existem muitos problemas, né, muitas questões novas que os países passam ao mesmo tempo, e aí por isso a importância, né, do chamado direito comparado, para você verificar qual é o problema lá fora, quais são as soluções que eles estão aplicando, para que, se estivermos passando pelo mesmo problema, ver o que dá para ser aproveitado dentro da nossa realidade. Né? Então isso é essencial. E lá fora, o que podemos observar a título de direito animal, lembrando, né, só fazendo um parênteses aqui, o que nós estamos tratando aqui é a regulamentação do animal de estimação. O ponto principal do direito animal é que precisa ter um tratamento diferente do animal de estimação, animal doméstico e animal silvestre. Não uma questão hierárquica de que um é melhor que o outro, mas que eles estão em situações diferentes. E é por isso que você precisa de níveis de proteção diferentes. Então, falando do animal de estimação, o que nós temos lá fora é problema idêntico, tá? Então, Canadá, Portugal, Espanha, Estados Unidos, passando pela mesma situação. A Europa em si também tem um alto índice de animais de estimação que vivem dentro de residências, junto com a família em si. Então, você tem o resto do mundo passando pela mesma situação, que tem um animal dentro de casa, reconhecendo como parte da sua família, e a mesma problemática, que é a ausência de regulamentação nesse sentido. Só que muitos estados já estão em fase que eu chamo de protótipo, que acabaram de já promulgar uma legislação específica para regulamentar isso. A título de exemplo, Canadá trouxe basicamente uma nova legislação que pegou o Código Civil canadense e mudou totalmente a questão da relação do animal. Então, eles também tinham um animal dentro da categoria de objeto, tiraram e criaram uma terceira categoria. Então, o animal ele tem uma categoria própria de regulamentação, não mais associada à propriedade, justamente para garantir uma maior proteção. Isso é Canadá.
Portugal, em 2017, trouxe uma lei chamada Estatuto Jurídico dos Animais, tratando de diversas reformas no seu Código Civil, no seu Código Penal, sobre o animal, dentre eles incluindo um artigo específico que coloca a guarda compartilhada de animais. Então, em situação de divórcio, inclusive, isso que é mais interessante, para que o divórcio não seja judicial, né, para que a pessoa possa fazer um divórcio em cartório, eles precisam estar de comum acordo sobre o animal. Se não estiverem de comum acordo, automaticamente você precisa judicializar. Muito parecido com o que a gente tem hoje no Brasil, a criança, né? Lógico que se tem criança, você precisa judicializar de qualquer forma, mas se você tem um litígio, né, sobre a guarda daquela criança, acaba sendo um divórcio litigioso da mesma forma. Então, já colocando dentro do Código Civil de Portugal a regulamentação da guarda compartilhada, criando esse instituto para o animal de estimação. E como um terceiro exemplo também, mais recente, a Espanha, se não me engano, no mês passado, eles promulgaram uma nova lei de proteção animal e que colocou o animal quase que em pé de igualdade com o ser humano, em títulos de direito, então quase que reconhecendo como um sujeito de direito pleno, tratando de guarda compartilhada, colocando também a questão da proteção, registro animal. Então, assim, criando diversos mecanismos de proteção mesmo. E é interessante porque a Espanha, até uns anos atrás, ela tinha um dos maiores índices de abandono animal. Né? Quando você faz um estudo dos animais de rua, a Espanha era bem alto os índices mesmo. Então, assim, você vê que houve uma mudança muito grande, até por questões políticas, entendeu? Conforme vai acontecendo as mudanças políticas no país, eles acabaram trocando a forma que eles veem o animal. E um dado até muito interessante é que 58%, se não me engano, 54% da população não apoia a tourada. Então, assim, você vê a Espanha não apoiando a tourada. Então, a evolução do direito animal, o vínculo que você forma, a necessidade de proteger aquele animal senciente, né, que tem consciência, que é capaz de sentir dor, acaba mudando completamente a sociedade em si. Então, conforme o Brasil vai evoluindo nesse sentido, né, e a gente tem projetos de leis, é essencial verificarmos como eles estão fazendo lá fora, para que a gente possa aproveitar esses mecanismos para o nosso país também. Nossa, é muito rico, né? É um assunto realmente muito em ascensão, cresce, a meu ver, e extraindo aquilo que você pontua na sua fala, muito bem feito, inclusive, ele cresce em vários segmentos, em vários comportamentos diversos, a nível de talvez América, a nível de Europa, e realmente há de se espelhar, né? Com isso também me vem à mente, por exemplo, como você mesmo pontuou acerca da tourada, nós temos também comportamentos de ainda rodeio como forma de esporte legalizado, nós temos a nível usos indevidos, por assim dizer, do comportamento animal para outras questões que talvez aí esteja levantando uma questão de muita alta indagação, como por exemplo sacrifício animal para organizações religiosas ou vaquejadas ou outros esportes que no Brasil nós ainda temos rinha de galo, né, briga de cachorro, esse tipo de atrocidade que a gente vê ainda existente, né? Então, mesmo tanta evolução nós estamos assistindo, a gente também tem muito retrocesso nesse sentido de que práticas assim ainda permanecem. Mas é muito rico esse assunto, realmente eu acho que a gente tem muito assunto para tratar, então realmente eu já vou deixar aqui a porta sempre aberta, né? As portas, as janelas, tudo sempre aberto, porque é um assunto muito rico. Eu vejo que está tendo uma evolução que pode caminhar para um lado ou para o outro lado, então sempre vamos ter alguma coisa fresca para tratar desse ponto. Então, Gabriel, desde já, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, e sinta-se convidadíssimo para retornar aqui e trazer atualizações acerca disso, né? Tenho certeza que todos nós estamos ávidos para saber como isso vai evoluir, porque como você bem falou, provavelmente todo mundo tem um animal em casa, né? Eu tenho, até onde eu sei, a produção me fala que você também tem, então todo mundo tem realmente um animal em casa e saber dos direitos e deveres e também a forma pelo qual isso se está se amoldurando é interessante, né? Porque quando a gente constrói talvez relacionamento, família, a gente quer trazer um animal
né, para o convívio do lar, e com isso, às vezes, a gente não tem essa tomada de consciência de como fica o momento depois, né? O que fazer com este animal, né? Como dividi-lo nessa situação, né? Porque a guarda compartilhada, por exemplo, não permite que né, os consortes residam em cidades diversas, por exemplo, né, em lugares distantes. E como é que ficaria, talvez, esses outros pontos nevrálgicos de análise? Será que para os animais também vai ser um obstáculo isso, né? Então, realmente é um assunto muito, muito rico. Muito obrigado, Gabriel, pela sua participação, né? Deixa aí a sua mensagem final para aguçar as pessoas acerca de pesquisa, o que dá para fazer com esse assunto, dá para divulgar nesse assunto, dá para pesquisar nesse assunto, dá para fazer TCC, enfim, nos inspire um pouco mais com a sua fala, que ela é muito fluida para a gente, então é de um brilhantismo, uma técnica muito grande, dá para ver que realmente o senhor se dedica muito do seu tempo para aprofundar esse assunto, e eu renovo os meus agradecimentos e deixo contigo aí o encerramento para nos aguçar a um futuro, por favor. Bom, Matheus, primeiro eu agradeço a oportunidade de poder tratar desse assunto. Fico muito feliz em poder contribuir para que os ouvintes aqui possam se aprofundar na matéria, porque o direito animal, né, ele é um ramo muito novo. E quando a gente trata de direito animal, nós estamos tratando de criaturas, de seres vivos que não podem se defender. Eles não têm a capacidade intelectual de vir aqui e trazer esse debate, né? E de seus direitos, suas obrigações, seus deveres. Então vejo que esse papel cabe a nós, né? Como seres mais evoluídos que somos, tratar da proteção animal, dos direitos e deveres. É uma área muito legal. Você pode empenhar para diversos ramos. Você pode tratar exclusivamente dos animais domésticos, vaquejada, como você trouxe, outras questões mais polêmicas, conflitos de direitos. Você pode ir para a área dos direitos dos animais de estimação, proteção de animal silvestre, que aí já vai entrar mais na área ambiental. O ponto é uma área nova, é uma área muito rica e, na minha visão, é o momento atual, porque quando você vai analisar artigos científicos, pesquisas acadêmicas internacionais, você sempre vai encontrar o direito animal cada vez mais criando imagem, aparecendo. Então, assim, é um tema muito rico justamente porque hoje o animal ele está mudando a sua relação com a sociedade, é uma libertação, quebrando laços de servidão e cada vez mais criando laços de vínculo emocional mesmo, criando justamente gerando essas categorias que nós temos para que possam ser regulamentadas. É uma área que é possível divulgar, sim, é mais raro, mas é possível, sim. Eu mesmo tenho um cliente que veio até mim me procurar por uma questão de divórcio e a guarda do animal dentro dessa realidade. Então, é um pouco difícil, porque nós não temos essa legislação, né? Nós temos uma lacuna e conceitos que podemos trabalhar, mas é dessa forma que a gente consegue efetivamente mudar o sistema, né? Se não temos uma legislação, que seja por decisões do ativismo judicial, né? Pela forma da jurisprudência mesmo. Então, é uma área que eu convido a todos a participar, pesquisem, vejam as legislações internacionais que estão surgindo no momento, vejam os projetos de lei do Brasil, porque há uma preocupação que eu tenho muito com o direito animal em si, agora falando da minha área de concentração, que é animal de estimação, cada vez mais o Brasil ele demonstra que, se ele for regulamentar, ele vai regulamentar preservando o interesse do ser humano, o que é melhor para a pessoa que está ali se divorciando, não necessariamente o que é melhor para aquele animal, se é saudável para ele ficar indo, que nem você falou, para outros municípios, porque tem um regime de guarda para lá e para cá, se aquilo faz bem para o animal, para a saúde do animal. Então, assim, eu acho que para a gente evitar uma situação como essa, para que a gente tenha uma legislação de proteção que não só preserve, é claro, o nosso vínculo emocional, mas também o bem-estar daquele animal, é necessário esse estudo acadêmico, é necessário que juristas coloquem lá a cara no tema, estudem, pesquisem, façam artigos, façam trabalhos, porque é esse material acadêmico que vai construir essa área em ascensão. Então, para todos que tiverem interesse, eu recomendo, sim, buscar o direito animal. E, claro, outros convites que eu tiver a oportunidade de vir aqui já estão mais do que aceitos, porque realmente agradeço a oportunidade de falar.
Nós que agradecemos, Gabriel, muito obrigado pelas suas palavras de inspiração. Com isso, fica, então, renovado o nosso convite para um segundo, um terceiro, enfim, quantas vezes você quiser participar do programa. Para nós será sempre uma honra, porque é um assunto muito bem colocado em ascensão, é um ponto que está crescendo, né, aqui no direito. Então, realmente, da nossa parte, só resta agradecer pela sua participação, né? Fica aí renovado o convite, muito inspiradora a sua colocação, realmente vale muito a pena essa dedicação nesse estudo para evitar, por exemplo, como muito bem colocou, que deixe à mercê de pessoas que vão, talvez, produzir uma legislação voltada ao interesse do ser humano, e com isso a gente vai novamente, né, fazer a roda girar ao contrário, né? E com isso a gente vai voltar para a estaca zero, para ter que combater uma legislação ineficaz. Bom, muito obrigado novamente pela sua participação. Esse foi mais um capítulo do Juris Hand, mais um webinar super rico acerca da família multiespécie. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.